Amados, nós vamos ao estudo da Palavra de Deus. Então, são 20 horas, 8 horas e mais 6 minutos. E eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do alimento da Palavra de Deus. Agora à tarde eu veio o texto ao coração e eu quero convidá-los ao livro de Atos dos Apóstolos, um assunto bem conhecido. Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, nós vamos ver a partir do versículo de número 9, e nós vamos conversando. Como é um culto de ensino, nós temos um pouquinho mais de tempo para poder degustarmos melhor a palavra, ok? Então nós vamos meditando junto e vamos ver até que versículo vamos aí. Eu não creio que dê para chegar até o último desse capítulo 16. O último dele é o 40. Mas nós vamos passando alguns versículos e nos alimentando da história. Tem irmãos, alguém pela primeira vez aqui no Cristão? Primeira vez não, né? Nossa irmã está com a gente tem tempo já, que não Deus abençoe. Que Deus abençoe grandemente. Vamos meditar. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, nós vamos ler a partir do versículo de número 9. Tem alguns fatos que aconteceram nesse texto, e nós queremos, todo mundo já conhece a história de Paulo e Silas, né? Tem bastante hino sobre isso, tem bastante pregações sobre isso, mas nós queremos literalmente nos alimentar um pouquinho desse texto a partir do versículo 9. O Evangelho estava em literalmente muita expansão. A pregação do Evangelho era a prioridade zero da igreja. E o meu desejo é que cada crente entenda que esta é a nossa única missão: anunciar o Evangelho, pregar a palavra. Não há nada que o Senhor te permita fazer, ou o lugar que o Senhor te permita ir, sem que não tenha intenção divina de que você fale com alguém do Evangelho. Porque pregar o Evangelho não é vir aqui pegar o microfone e pregar para crentes. Nós temos um hábito grande de falar para crentes o tempo inteiro, mas isso aqui eu já digo o tempo inteiro, é só um lugar, é academia. Entendeu? Aqui é só um lugar de pegar força, de pegar, de aprender o que falar lá fora. O seu local é depois dessa porta. Daqui para fora você vive o cristianismo e você aprende dali para dentro. Então, da porta para fora da igreja é que você é o crente que aprende a ser daí, da porta da igreja para dentro. Eu vi uma frase hoje, porque nós estamos entrando agora na época de carnaval, em que o Brasil vai comemorar carnaval. E eu vi uma pessoa, acho que um primo da Vera escreveu assim: aos crentes que vão pular carnaval, lembre-se de levar a máscara que você usa dentro da igreja. Ui! Aos crentes que vão pular carnaval, lembre-se de levar a máscara que você usa dentro da igreja, né? Porque crente de verdade pula carnaval, pula por cima assim das datas, chega lá do outro lado, tranquilo, vai para retiro, fala do Evangelho, né? Mas não vai se misturar com essas coisas. Mas vamos lá, vamos à leitura então da palavra. Eu vou conversando um pouquinho com vocês, a gente vai indo e parando, como a gente costuma fazer, para a gente alimentar um pouquinho da palavra. Aqui, esse fato, nós estamos contando sobre Paulo e Silas também. No episódio anterior, eles estiveram com eles Timóteo também, mas nós vamos, a partir do versículo 9, falar sobre Paulo e Silas. Vamos lá. Versículo 9 do capítulo 12 do livro de Atos diz assim: e Paulo teve de noite uma visão, em que apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Irmãos, vamos entender, o Senhor tem as suas multiformas de agir.
Ele tem as suas várias formas de falar conosco. E uma dessas é visão, revelação, sonho. O que nós falamos um pouquinho sobre isso na semana passada, né? São as visões noturnas. E Paulo de noite tem uma visão, e na visão ele viu um homem, um varão que apareceu para ele, falou assim, chamando ele: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. É muito importante quando você consegue conhecer a voz de Deus, ter sensibilidade à voz de Deus, para não questionar as suas ordens. Quanto mais sensíveis somos à voz de Deus, mais rápido nos livramos de problemas, mais rápido nos livramos de males, de provas e de outras coisas. Porque às vezes Deus está falando com a gente está pedindo prova. Só que o tempo que Ele está pedindo prova, a gente continua na prova, continua sendo provado, continua sofrendo. Mas quem conhece a voz de Deus sabe: opa, quem está falando é o Senhor. E aí no outro dia cedo ele vai atender. Então, o meu conselho sempre é: irmão, irmã, procure aguçar a sua sensibilidade para ouvir a voz de Deus e saber quando é Deus que está falando com você ou quando é o homem que está falando com você. Eu disse em alguns ensinos atrás que culpado ou a culpa, o responsável por ser enganado por falsos pastores, por falsos pregadores, por falsos mestres, não é o pregador ruim, não é o mentiroso, não. A culpa é da ovelha que não conhece a voz do pastor. Porque João 10 deixa bem claro: eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas, delas sou conhecido. Elas conhecem a minha voz, de maneira nenhuma seguirão a estranhos. Então você precisa orar na sua oração dizendo: Senhor, me dê sensibilidade para que quando o Senhor me falar em visão, em sonho, em revelação, eu na hora entenda que é o Senhor. Se você não sabe ainda, faz igual Samuel, continua indo buscar o seu líder. Vai lá: líder, foi o Senhor? Isso aqui eu estou desconfiado. Vai, você sabe quem é. Mas se não, há um momento que nós precisamos amadurecer e conhecer por o Senhor. Irmão, quantas vezes você já foi enganado por profecia? Vamos conversar sobre isso? Quantas vezes você já ouviu: eis que eu te digo que eu estou fazendo isso e não aconteceu? A minha pergunta é: quantas vezes mais você vai continuar sendo enganado por profecias? Porque são as profecias que estão juntando o casamento e separando o meu casamento que juntou. São profecias que estão usando. Irmãos, eu tenho preocupação, eu vou dizer, eu fiquei sabendo um negócio esses dias, e isso dá um certo nervoso dentro da gente que cuida do rebanho, porque eu não tenho controle do que vai acontecer no meio da gente fora, não tenho controle. E aí, não vou falar quem, mas eu vou falar para vocês entenderem. Uma certa irmã estava contente em um determinado trabalho, e quando terminou o trabalho, na porta aqui da igreja, alguém foi lá e falou assim: ó, Deus está mandando, e não era Deus. Entristeceu a irmã, feriu a irmã, atrapalhou tudo. Pelo amor de Deus, chega! Já saímos fugindo daqui, porque nós cortamos isso literalmente. Não abra a boca em nome de Deus. Não fale que foi Deus o que é a sua cabeça. Seu pensamento não é Deus. Seu subconsciente ou consciente é seu. Não responsabilize Deus pela sua palavra, porque Ele vela pela palavra dele. Porque quando Deus diz: assim diz o Senhor, quando você diz assim diz o Senhor, e é o Senhor mesmo, ele não precisa nem escrever, porque já está escrito. Então, muito cuidado com falar em nome de Deus. Tem gente, irmãos, que é terrível. Ele quer agradar. Então imagina, se eu chegar e falar: irmão, Deus falou que você é um vaso, uma bênção. Primeiro, vai parando nessas coisas. Viu? Deus está muito, sei lá o que está acontecendo com Deus, mas não ficar elogiando a gente: ô tchutchuquinho meu, ô coisinha. Para, irmãos. Profecia tem 3 funções: corrigir, consolar e edificar. 3 funções da profecia. Ela corrige, porque eu acho muito difícil
E sendo Abraão da idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. 17. Anda na minha presença e ser perfeito. Meu irmão, sendo pois Abraão da idade de 99, Cláudio com 51 não quer. Eu sou perfeito. Abraão, pai da fé, com 99 foi puxado a orelha. Então toda vez que o Senhor fala com a gente, Ele vai nos corrigir. Toda vez que o Senhor fala com a gente, Ele vai. Olha para as 7 igrejas da Ásia. Até aquela que Ele não deu um puxão de orelha, falou: cuidado, vigia. Então Abraão lá, velho de 99 anos, o Senhor aparece: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Então a profecia tem a função de corrigir. Só que não é como as mandiná da vida, sabe? Esse monte de gente, profeta, missionário, missionária, esse é uma mandiná. Não, ela corrige, mas o Deus que tem vara, que tem cajado, também tem bálsamo. Ela corrige, consola e edifica. Verdade. Guarde isso no coração. Glória. Ouviu uma profecia? Verifica o que ela está fazendo, o que essa profecia está fazendo dentro de você. Porque o Senhor, que tem as suas ovelhas, Ele diz: eu corrijo e castigo a todo que. Olha só essa frase, olha que profecia essa frase. Eu corrijo e castigo a todo que ama. Então nessa frase você encontra correção, edificação e amor, consolo. Consegue entender isso? Ele fala: olha, tenho contra ti, mas aí no final diz assim: ó, faz diferente, volta ao primeiro amor. Tá bem? Mas vamos começar, que nem consegui chegar no Paulo ainda. Foi de noite uma visão. Pode voltar lá, meu irmão. Ele teve uma visão. Um homem apareceu, não foi um anjo que apareceu, foi um homem. Mas ele sabia que era o Senhor que estava dando a ordem. Apareceu dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Versículo 10. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamara para lhes anunciar o Evangelho. Lembra que eu falei no começo? Essa é a função da igreja. Essa é a chamada da igreja: anunciar o Evangelho. Agora tem que ouvir a voz de Deus. Eu contei para vocês um negócio aqui. A minha mãe, eu acho que vai lembrar. O Antônio Carlos, eu estou falando para vocês que vocês não conhecem, e é de outra cidade, de outro estado, de outra cidade, de outro lugar. Mas eu era mais novo e eu dei muita risada no negócio. Esse negócio de gente sair achando que é Deus que falou, sabe? Teve um sonho e vou fazendo. Não, tem que saber que foi o Senhor. Ele diz assim: concluindo que o Senhor chamava, ou seja, eles fizeram prova com o Senhor, e viram que o Senhor estava chamando para pregar a palavra, para anunciar o Evangelho. Teve 2 irmãos, um chamado Antônio Carlos, outro não lembro não, mas eu sei quem é, mas não lembro não. E esses irmãos, eles eram mal convertidos, mas muito afoitos, sabe que eles sabiam que ia fazer tudo, nada. E aí um dia juntou os dois e disseram assim: Deus mandou a gente ir lá para a Bahia. Deus mandou nós ir lá para a Bahia para pregar a palavra. Meu tio dirigia a igreja na época, ele falou assim: ó, pastor Adson, nós estamos indo lá para a Bahia, que Deus mandou nós ir fazer a missão lá. O meu tio perguntou: mas é isso, como é que vocês vão? Não, a gente não sabe para pé não, mas Deus vai mandar nós para lá. Chegou os dois, irmão, pegaram a mochilinha, pararam na beira da rodovia e começaram. Pedir carona de caminhão, cara, do que desce de passagem Jerinho, estava pedindo carona para ir lá para a Bahia. Não, Deus está mandando nós ir para a Bahia e pega carona aqui, desce aqui e tal. Demoraram dias para chegar na Bahia. Quando chegaram na Bahia, eu falei assim: agora nós precisamos procurar a casa de um pastor, para o pastor direcionar nós, né? Falou: gente, o Deus que dá ordem, ele manda tudo direitinho. Ele diz onde você vai, o que é para fazer, quando é para voltar. Lembra do profeta, homem de Deus, que foi anunciar a palavra e foi enganado pelo profeta velho?
vai, fala isso, volta, não fala com ninguém, não para, tal. O Deus que dá a ordem, Ele sabe dar tudo, Ele prepara tudo. Verdade. Aí chegaram para procurar, não, ali tem um crente que mora ali, um pastor ali. E aí chegaram os dois, bateram, pararam ali no chão, batendo. Ô pastor, paz do Senhor, tudo bem com o senhor? Tudo bem, irmão? Quem são os irmãos? Nós somos fulano de tal, nós viemos lá de São Paulo, lá não sei de onde. Tá bom, meus irmãos, o que os senhores vieram fazer aqui? Não, Deus mandou a gente vir pregar a palavra. Pô, pega o caminho de volta e vai para lá. Deus tem homem dele aqui que usa, sabe, a palavra. Deus não precisa mandar vocês ficar passando vergonha, passando fome no meio da rua, dormindo, pedindo carona, se humilhando para os outros ouvir. Não, Deus não precisa disso, não. Pode voltar. Irmão, não é que eles voltaram mesmo, na mesma hora. Quem não conhece a voz de Deus se engana facilmente. Agora, quem conhece a voz de Deus, obedece rapidamente. Aí, nós fomos logo. O Senhor mandou? Estou indo. Se o Senhor mandou, pode ir, não se preocupe. Mesmo que pareça loucura. Porque quando é o Senhor que manda, irmão, só vai. Só vai, como diz o outro aí, só vai. Vai para onde? Oh, meu filho, é para ir para o outro lado do Senhor. Não tem estrada, o que ele quer? Tem mar, mas qual é a ordem? É para ir. Se eu estou mandando, eu abro o mar. E se não abrir, eu mando vir por cima, como fiz com Pedro. Mas a ordem dele pode seguir, ó, de olhos fechados, que funciona. Desde que você saiba que foi Deus que falou com você. Agora, esses homens concluíram que foi o Senhor. E tem muita gente que nem sabe se é Deus direito ainda e já está vendendo a casa. Não, Deus falou para mim ir para não sei onde, querida, abre o olho. Como foi para você conquistar essa casa? Se amanheceu de manhã e tal, alguém falou assim, ó, tem uma casa ali vazia para você, vai lá. Foi assim? Ou foi com sacrifício, com luta? Então pense antes de agir. Confirme com o Senhor, saiba se é o Senhor. E se foi o Senhor, pode vender, fique tranquilo, não vai ter prejuízo. Agora se não é o Senhor, talvez você nunca mais consiga comprar uma casa. Então não vacila não. Segura o que tem. Guarde o que tem para que ninguém tome a tua casa. 1 Cláudio capítulo 2. Irmão, você vai se iludir porque o fulano de tal falou isso. Foi o Senhor que falou? Não, então breca aí. Você obedece ao Senhor, viu? É ao Senhor que você obedece. Então para de cuidar. Aí nós fomos lá, mas eu vou lá para quê? Para pregar o Evangelho. Por quê? Porque não tinha lá. Era pouca gente lá. Lá precisava. Agora no lugar onde já está lotado de crente. Mas, irmão, você precisa entender que as coisas são necessárias para o que realmente é necessário. Por exemplo, o dom. Para que Deus dá dom para ti? Eu vou dizer para vocês que eu posso ser. Quando eu era novo, eu olhava para a igreja e disse, vocês sabem que dom era aquela coisa maravilha, né? Eu olhava ali, profecia, por exemplo, era de pasada. Eu sou Deus, não, eu sou Deus, era aquele negócio dele. E eu, como criança, queria ter dom por vaidade. Já pensou se Deus me dá um dom, não sei o que lá? Eu não tinha noção, era criança. Mas existe isso. Mas eu quero te explicar que dom, a Bíblia diz que Deus dá dom segundo a necessidade da igreja. Então quando a igreja tem falta de um negócio, Ele levanta alguém com dom para consertar o que falta. Agora eu vou falar para vocês. Igreja onde tem Bíblia aberta, para que todo mundo vai ter que ficar na base da profecia? Como se ninguém tivesse direção de Deus. Já vamos distorcer, parece televisão, né? O pastor falou que não. Gente, eu amo quando o Senhor fala comigo em profecia. Amo. Ele fala pouco através dos outros, porque ele costuma falar comigo direto. Mas eu amo, e eu amo profecia, desde que seja só Deus. Se o Senhor dizer até aqui, é até aqui. Agora, vamos pensar essa palavra. A Bíblia diz que profeta durou até João. Ministério de profeta acabou. Agora tem o Espírito de Deus com a profecia. E isso, qualquer um daqueles que são usados por Deus podem ter, receber e devem orar para Deus para receber isso.
Agora, esse negócio de profeta, não, quero fulano de tal é profeta. É não, irmão. Pode parar com esse negócio. Sabe por quê? Porque senão você vai forçar ele a mentir. Você vai pedir uma demanda para ele não tem nada, mas ele tem vergonha de deixar você sair de cabeça abaixo, ou vai se envergonhar. E vamos falar que eu não sou homem de Deus. Inventou uma mentira, você sai com mentira para casa. Por quê? Porque foi buscar o que não existia, o que não tinha. Entende isso? Ou você acha que não é assim comigo? Nem conheço esse. Pastor, eu sei que você é uma bênção. Fala uma palavra aí para mim. Vai ler a Bíblia, irmão. Quer uma palavra? Te converta. As pessoas querem forçar-nos a revelar, a adivinhar. Faz isso não. Cuidado. Deus ainda usa muitos homens e mulheres em profecia. Por que está acendendo em pouco? Porque tem Bíblia aberta. O tempo inteiro tem chicote. Eu apanho, vocês apanham também, nós tudo apanhamos. Apanho eu, tu, nós, eles, vós, eles e todo mundo. A gente apanha pela palavra. Então alguém aqui precisou me falar, não adulterarás. O Senhor está mandando falar, não adultere. Não. É a palavra que está dizendo, não adultere. Entende? Quem não ouve a palavra precisa ouvir todo mundo. E às vezes come um veneno ali pensando que é, sabe? Pega um abrolho e pensa que é uva. Próximo. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para... gente, é cada nome. Hoje eu tive uma dificuldade desse negócio aí. Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. E dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos alguns dias nessa cidade. Então, eles estão passando por alguns lugares em direção à Macedônia. Assim que atravessa, que chega na primeira cidade, logo eles param um pouquinho, mas estão indo em direção. E aí começa aquele fato conhecido que nós queremos ler um pouquinho com vocês. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntavam. Deixa eu ver na minha Bíblia aqui, porque estou senti um cheiro que é uma coisa que precisa ser diferente aqui. Versículo 13. E no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. Onde julgávamos. Você mudou isso agora, pelo amor de Deus. Bom. Não é possível um negócio desse? Eu falei, não é possível. Eu li o negócio, quando fechou o olhado já é outra coisa. Bom. Agora sim, porque aqui, versículo 13. No dia de sábado saímos para a porta para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. Na outra versão, estava dizendo onde costumavam fazer oração. Não é costumavam fazer oração. Ele está dizendo assim, nós vamos procurar um lugar para oração. Então Paulo e Silas levantaram no sábado de manhã e falaram assim, tem um rio ali, vamos lá, vamos procurar um lugar, deve ter algum lugar ali para a gente orar. Há duas quinta-feiras atrás eu trouxe um ensinamento, falando que às vezes mesmo indo oração, orar, né? Indo cultuar, às vezes a gente passa por prova. Falei para vocês do Caim e Abel, né? E esses homens estavam procurando um lugar para orar. Eles não estavam procurando uma adivinha para poder resolver o problema. Eles não estavam procurando encrenca. Eles estavam indo buscar a Deus, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntavam. Então o que eles faziam? Levantavam e iam para um lugar orar. Irmão, como faz falta para nós e para qualquer crente ter um lugar de oração? Eu falei isso há um tempo atrás, mas como seria bom se nós experimentássemos ter um lugarzinho de oração, sabe? Quando eu pastoreei Uru, eu pastoreava Uru, Pradinha e era supervisor de Bocaí. Então eram 3 cidades pequenas. E entre Uru e Pradinha era uma estrada muito estreitinha.
E tinha uma árvore que atravessava a cidade. Do lado tinha uma mina com um barulho da água. Então eu ia ali no meu lugar de oração, parava, ficava horas ali, só ouvindo o barulho da água, vendo o João de Barro terminando a casa dele e falando com Deus. Você já imaginou como vai ser se você arrumar um lugar e dizer: esse lugar aqui vai ser para mim orar? Esse lugar vai ser um lugar de intimidade meu com Deus. Eu sei que parece ser só um filme, mas aquele quarto de guerra lá, aquele filme, aquela parte lá é real. O pastor estava procurando a casa para comprar, entrava em várias casas, entrou numa casinha, quando ele chega e entra assim num quarto, ele sai, olha, entra de novo, sai, as pessoas não entendem muito o que é, ele falou assim: alguém andou orando aqui dentro? Alguém andou orando aqui dentro? O lugar é consagrado, o lugar é diferente. Como é bom, ou como a igreja ganha, se você resolver encontrar um metrinho quadrado que seja lá na sua casa, que seja o lugar da oração. Mas a gente pega o lugar que é da oração e faz o quarto da bagunça, mas não faz o lugar de oração. Mas que eu e você possamos aprender isso, arrumar um lugar para orar, para falar com Deus. E aí, indo lá, eles se assentaram, e aí tinha algumas mulheres ali, e eles começaram a falar de Jesus, a anunciar o Evangelho. Porque, como eu disse, não importa o que, quando ou onde, se Deus te mandou, é para falar da tua palavra, é para anunciar o seu Evangelho. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela em sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Ó, eles estavam naquele lugar, mas não tinha lugar no hotel. Quem vai para anunciar o reino, Deus sempre prepara o lugar, prepara a comida, prepara o ambiente. Ele estava lá pregando a palavra, e ela olhou e falou assim: vem para minha casa, viu? A família dela foi batizada, viu? Antes que alguém pense besteira, leu o versículo direito, tá? Porque senão, uma mulher sozinha, já bonzinho, vamos para a casa dela. Não. Depois que foi batizada ela e sua casa, todo mundo nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Próximo. E aconteceu que, indo nós à oração, que bonito, irmãos. Eu vou dizer uma coisa: eu não oro quanto eu precisava e como eu gostaria. Mas olha, gente, é necessário ter uma vida de oração. Eu oro enquanto estou andando, eu oro quando estou parado, eu oro, sabe? Mas aquele momentinho de dobrar o joelho, de parar realmente, sabe? Como é importante. Oxalá Deus nos desperte para a oração. Oxalá Deus nos desperte para a oração. E aconteceu que, indo nós à oração, saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Eu bato um pouquinho nessa tecla, porque, infelizmente, o adversário tem muitos escravos. Satanás faz o ser humano um escravo e acaba a liberdade, acaba com, sabe? E irmão, a gente tem que pensar às vezes, sabe o quê? Porque tem pessoas, eu sei que isso aí era um espírito maligno que fazia, mas tem muita gente que, por causa do dom dele, ele acaba virando um escravo. Ele não tem tempo para mais nada e acaba não ganhando nada com isso também. Ela adivinhava, mas ela era só uma escrava daquele sistema. Naquela cidade havia a deusa Diana, e era a mais famosa.
Então, imagina, por exemplo, a Aparecida do Norte, onde as pessoas vão tudo para lá em procissão, lembra? Né? Eu tenho certeza que dentro da igreja algumas pessoas já foram para lá para poder pagar promessa, fazer alguma coisa, ou será que não? Já foram, né ou não? Fala aí, Mazila. Já foi de joelho também, Mazila? Não? Já foi? Estou te falando, beata. Quem mais já foi parecendo pagar promessa? Aí 1, 2, 3, ai, vou de jeito você, gente. Estou falando pra vocês. Então, o que acontece? Eu já passei por Aparecida lá. Eu já passei por lá. Eu não sei onde é direito de negócio, mas eu já passei trabalhando por uma cidade lá. O que acontece naquela cidade? Um enorme comércio. Entende? O que mais acontece ali? Um enorme comércio. Sempre foi assim. E na cidade também onde eles foram, eles ganhavam dinheiro por quê? Diana faz milagre. Então eles construíam e vendiam nichos de Diana. Nicho. Antigamente você vai lembrar. Lembra daqueles filtros de barro? Lembra do filtro de barro? Eu estou muito querendo um, gente. Estou querendo um filtro de barro. Dia 15 de maio é meu aniversário. Oh, aí. Estou deixando meu filho vermelho já, que soltar ele hoje. Gente. Ei. Mas não, daqui a pouco chega 2, 3 filtros lá, eu sou sozinho. Lembra dos filtros de barro como é que funcionava antigamente? A gente chegava numa esquina dessa aqui, uma quina dessa, colocava uma madeirinha assim, sabe, um lugarzinho, e colocava. Aquilo é nicho. Aquilo é um nicho. E os nichos de Diana era exatamente, colocava aquilo para poder colocar a imagem em cima. Então, eu vendo a imagem, eu vendo o altarzinho dela, que é o nicho, você colocar ela. E havia um comércio muito grande. Então, quanto mais aquela mulher profetizava, adivinhava, em nome de Diana, por exemplo, mais ricos ficavam seus senhores. Pagavam comissão, vou usar essa expressão, ganhavam dinheiro. Mas a única coisa que o escravo quer é liberdade, libertação. Alguns nem sabem, queridos. Você chega na Cracolândia e você fala para uma pessoa, sai, você quer abandonar? Ele vai dizer para você, não quero. A alma dele está gritando, pelo amor de Deus, faz isso logo, não pergunta, me salva. Mas a boca dele vai dizer, não quero. Ele não sabe discernir mais entre bem e mal, certo e errado. Mas eu quero que você saiba que todo escravo deseja libertação. Verdade, Jesus. E os homens não estão nem aí, desde que você me dê lucro, eu não quero nem saber do seu sofrimento para me dar lucro. Imagina isso. Essa é a situação. Ela aconteceu aqui indo nós a oração. Saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Esse espírito na Bíblia chama de espírito de Pitom, tá? Da serpente, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Não era para ela o lucro, não é ela que era rica. Você já reparou que há pessoas que, gente, eu vou falar aqui, será que está ruim? Tá, mas eu já vou falar. Eu estou em casa, está na internet também. Mas você já viu algumas pessoas que falam assim, venha, eu trago o seu amor em 3 dias. E coloca lá no poste, traga o seu amor em 3 dias. Você fala assim, e aí, como é que é? Não, eu não tenho amor não. Eu trago o seu, mas eu não tenho amor não. Eu não tenho meu amor não, minha amor eu não tenho não. Vem cá, eu vou revelar para você, eu vou adivinhar pelas cartas o número da loteria. E você já ganhou alguma vez na loteria? Não, eu não ganhei ainda não. Você já viu o estado de miséria dessas pessoas? Pare para reparar. Às vezes você vê uma casa simples, como vizinhos assim, normal. Aí começa a chegar aqueles carrão grandão, que é? Não, eu vim aqui porque foi vencer, não sei o que, ela vai fazer não sei o que. Aí o cara é rico, não vem poder fazer um trabalho. Mas e como é que está a mulher com esse trabalho? O papel dessa mulher, escrava, não é rica, não tem. Por quê? Porque os seus senhores podem ganhar lucro, mas escravo é escravo, não tem direito a salário, não tem direito à prosperidade, não tem direito à riqueza.
Satanás faz isto. Ele oprime pessoas. E o texto diz assim, ó, ela adivinhava, mas dava grande lucro aos seus senhores. E ó, gente, não tem opção, estou cansado, não quero saber, tenho conta para pagar, é melhor você adivinhar mais algumas coisas aí, porque senão não vou vender nada hoje. E sabe o que é o triste, irmãos? Que há pessoas que não estão nem aí com você ser liberto ou não, eles querem que você continue escravo. Lembra aquele, acho que o jovem de Gadara? Lembra o jovem de Gadara? O texto diz que ele era endemoniado, não vestia roupa, ele se cortava com pedras, ele gritava dia e noite, ele dormia no sepulcro. Só que quando Jesus libertou ele, que eles vieram, porque o camarada foi falar, olha, deu prejuízo, morreu todos os corpos. A Bíblia diz que eles passaram e viram ele sentado em perfeito juízo, vestido e são. Na nossa mente, é para eles esquecerem até o corpo, vai dizer, quem fez isso? E não lembra lá do parente. Não, agora a nossa cidade vai prosperar, não vai ter mais doente na nossa cidade. Mas o que eles falaram? Manda embora, está dando prejuízo para a gente. Não, esse camarada livrou outro aí. Tudo bem que você curou, mas ó, aí o meu prejuízo financeiro. É mais ou menos essa situação. Então essa menina dava lucro para os seus senhores. E quem quer ter lucro, não quer dar paz a ninguém. Só pensa em lucro, não quer saber. Máquina trabalha o tempo inteiro. E alguns patrões desse mundo faz exatamente como máquina. É escravo, não tem direito a nada. Só trabalha, só trabalha. Vamos continuar assim. Vamos com uma mensagem. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Vou dizer uma coisa, irmão. Se fosse os pregadores, o pastorzão de hoje, o pessoalzão de hoje, os profetas de hoje, essa menina já ia ser separada. Diaconisa, mês que vem você já vai para missionária, bispa. Não é nem bispa, é bispa. A propósito, da palavra bispa não existe, tá? Bispa. Vai, aí qual é a colocação? Gente, literalmente começa a fazer isso. Eles anunciam. O camarada que gosta de ser elogiado fala, encontrei, ó, gente boa, hein? Essa gente boa. Tô vendo que essa menina tem visão mesmo. Essa aí realmente tem revelação, porque eu sou homem de Deus. Ela está falando a verdade, filho, ó. Esses homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Tudo que queria ouvir. Mas eu não vou falar uma coisa para você. Sabe qual é o bom conhecer a voz de Deus? É que numa visão, um homem aparece e disseram, é o Senhor. E ao vivo, uma mulher fala e eu disse, não é o Senhor. Ó, aleluia! Consegue entender isso? Ele, à noite, numa visão, ou dormindo numa visão à noite, aparece um homem e diz, atravessa a Macedônia e me ajuda. E eles entendem que é o Senhor e obedecem. E aqui uma mulher falando em nome dos Deus, de Deus, eles olham e dizem assim, é o diabo. É gostoso quando se conhece o Senhor. E você pode ver falando em nome dele. Mas você sabe quem é que está falando. Você conhece a fonte. Esses que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Eu imagino, eu sinto essas coisas assim. Paulo ouve, Silas ouve e diz, está estranho. Aleluia. Você tem que aprender a identificar isso. Fala bem, mas está estranho. Olha, gente boa, faz caridade, mas está estranho. Alguma coisa não está legal. Tem muita gente parecendo, falando igual crente, mas não é crente. Falando igual pastor, mas não é pastor. Falando igual pregador, mas não é pregador. Parece, mas não é. Paulo olha e continua, versículo 18. E isso fez ela por muitos dias. Ainda bem
para a libertação dela, que isso continuou. Isso, lembra, irmão, para cuidar muito com os elogios exagerados e constantes. Revela a inverdade, e às vezes você descobre que não é nem verdade, nem sincero. Toda vez que eles passavam, ela parava de vir assim, calma aí, gente, presta atenção. Está vendo aqueles homens que estão anunciando o caminho da salvação? Eles são homens de Deus, são servos do Deus Altíssimo. Isso começou a dar uma coceira no ouvido de Paulo. Ele disse: não, tem coisa errada. Eu conheço a voz do meu Senhor. Eu creio que não é. Aí, isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, uma palavra aparentemente de Deus, mas ele sentiu que não era Deus. Irmãos, isso aqui é de se pensar. Você precisa conhecer ao Senhor. Toda pregação quase eu falo: irmão, procure, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Você precisa lutar para conhecer ao Senhor, literalmente, buscar para conhecer ao Senhor. Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, nem a menina, ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Agora vamos começar o negócio hoje. Eu parei nesse versículo aqui um pouquinho para poder pensar. Falei: meu Deus, talvez eu não tinha pensado nisso dessa forma ainda. Irmãos, ela estava lá dizendo: oh, esse é o seu caminho. São servos do Deus Altíssimo. Oh, boa pregação. O texto diz que ele, perturbado, presta atenção nisso aqui, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, sai dela. E na mesma hora, saiu. Deixa eu dizer para vocês o que eu penso sobre isso. Você precisa conhecer voz de Deus, operação de Deus, e precisa conhecer também voz e operação do diabo. Porque eu vou ler de novo, eu quero que você preste atenção nessa leitura. A partir da vírgula aí, do ponto final. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Ô gente, quem tinha dentro daquela moça? Um espírito, ok? Quem estava? Um espírito, ok? E é um espírito maligno, não é o espírito de Deus. E aí quando Paulo falou assim: sai dela! Aí ela caiu, começou a se puxar, virou a porta, começou a rosnar. Foi isso? Tem muita gente que não vai entortar a boca, não vai cair, não vai falar diferente, e está cheio de demônio. Você não vê pessoas que fazem maldade, coisas grandes? Eles não vão se manifestar, cair em torno, não, mas está cheio de demônio, está cheio de espírito maligno. Só que quando o Paulo falou, ele não falou para você, ele virou para o Espírito e falou assim: em nome de Jesus Cristo eu te mando, sai dela. Na mesma hora, ele saiu. Uma palavra, e anos de escravidão caíram por terra. Uma palavra, em nome de Jesus. E toda a dor, a luta, o sofrimento daquela mulher, daquela moça, acabou. Agora eu quero só lembrar você que ele não saiu rolando pelas cadeiras, ele não saiu caindo, quebrando cambalhota, não, só ouviu e obedeceu, e liberdade chegou naquela moça. Tem muita gente que imagina que se a pessoa não manifestar é porque não foi liberta. Não, você está vendo alguém que foi liberto sem manifestação aí, ó. E há pessoas que dizem assim: essa igreja não é poderosa não, você não sabe quantas vezes eu já orei para o Senhor não deixar a pessoa se manifestar aqui. Pessoas cheias de demônio, e eu orei para o Senhor não deixar se manifestar aqui. Sabe por quê? Primeiro porque eu tenho brilho é vergonha. E há muitas pessoas fazendo teatro
com pessoas que podem processar, até eu acho até justo em alguns casos, que estão até entrevistando. O que você está fazendo? Tinha uma igreja aí que era do pessoal que o Senhor já levou, inclusive, fundador, mas era uma entrevista de demônio terrível, irmão. No rádio. Qual é o seu nome? Meu nome é fulano de tal. A Bíblia não diz isso não, mas o capeta lá diz lá, até capeta de tal, mas não diz isso. Ah, fulano de tal. O que é que você vem fazer? Você estava esperando ele assim, não, eu vim ajudar a arrumar um serviço, comprar uma casa, casar, é isso. Vai perguntar para o demônio o quê, irmão? Vai entrevistar o quê, irmão? É mentiroso, e até quando ele fala a verdade, ele mente. Porque ele deve estar falando, acabou com o meu coração dele, não está crendo nisso, não é o que ele quer. Então não tem que ficar conversando, não tem que fazer no show, não. Olha ao Senhor, repreenda e pronto, peça ao Senhor para libertar, porque 1 minuto de alguém que está sob opressão é muita coisa. Eu quero que você coloque no seu coração amor. Por que está possesso? É um corpo que está sendo ocupado por um espírito maligno que está destruindo. Aí o cara vai ficar conversando, calma aí, cabeção, fica aqui. Eu já vi numa outra igreja aí de televisão também. Calma aí você agora. Aí pega, vou atrás da outra ali. E a pessoa está toda torta. Já viu isso? Teatro, show, encantamento, feitiçaria nos púlpitos. Ai, você não ouve não. O pessoal não tem coragem de falar essa verdade não. Ou vocês estão achando que não tem um monte de feiticeiro em cima do púlpito? Vocês estão achando que não tem um monte de feiticeiro dentro das igrejas? Está cheio de encantadores. Paulo diz que são agoreiros, adivinhos, mágicos. Eu já contei para vocês uma vez que eu fui numa igreja lá em São Paulo. Foi eu e meu amigo Tiago. Vamos para uma igreja lá em São Paulo. Aí chegando nessa igreja, era a igreja que ele tinha aceitado Jesus. O pastor tinha aceitado Jesus. Chegamos, sentamos nessa igreja, aí ficamos lá. Aí o irmão falou assim: oh, irmão, bem-vindo, vocês são lá de Marília, né? Que maravilha. Olha, irmão, hoje vem um pregador aqui mesmo, irmão, você nunca viu coisa igual. Eu falei: e rapaz, tem alguma coisa que eu nunca vi na igreja? Rapaz, quero ver um negócio desse então? É do bom isso aí. Não, você nunca viu. O camarada revela um culto escondido. Eu falei: é o próprio Deus ou o próprio diabo? Não tem dessa não. Não, também não tem como. Aí chegou um camarada, já chegou de um jeito esquisito, uma calça apertada, assim, aquele negócio assim, esquisito. Eu falei: não está parecendo servo de Deus não, mas se falou, né? Mas deixa abrir a boca primeiro, né? Chegou um camarada todo cheio de vaidade, todo certo, só pode colocar um melancia no pescoço, todo a vácuo. Eu falei: eita Jesus, se fosse as irmãs estavam falando, como é o varão, pode, né? Ô irmão, não, tem um negócio sai, é feio, virou moda. Daqui a pouco o senhor vai estar só com metade da cadela. Já arrancou a meia, quer ficar legal, agora está cortando o negócio, tem esquisito. Aí chega aquele camarada lá e fala: eita, parece não, mas vai que é crente. Chegou outra mensagem, eu falei: agora eu vou ver o negócio. O camarada falou: ele teve quinta-feira aqui, irmão, falou tudo, ixi, terrível. Quando chegou na hora da oportunidade, eu falei: agora eu vou ver. Sentei, aí ele foi pregar e falou assim: pastor, traz para mim uma cadeira. Trouxe uma cadeira dessa de plástico e colocou no púlpito aqui. Eu falei: agora eu vou gostar, porque é alguém que prega com ilustração. Eu gosto de ilustração, porque ilustração não deixa a gente esquecer a mensagem. Pegou o microfone, dei umas voltas assim, falei: preciso pegar uma presença de palco dessa. Preciso aprender uma presença de palco dessa. Irmão, na hora da mensagem, em vez de ele abrir a Bíblia, ele pensou. E ficou assim no meio da igreja, no púlpito lá. Eu falei: quem que vai sair dali? Me confundiu toda minha mente. Agora eu pensei que a primeira frase foi: a roda gigante vai virar. Quem está em cima vai para baixo, quem vai para baixo. Estou lascado, eu devia estar em cima. Quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai fazer. Eu devia estar em cima, vai me derrubar. O cara vai fazer eu descer rápido. Não, mas pelo amor de Deus. Meu pai não pode aqui. Ei, eu falei: rapaz, que eu vi? Que culpa tem eu que o camarada lá embaixo?
malignos dentro das igrejas. Aprenda a ter um dom chamado discernimento de Deus, para não se iludir com mágicas feitas, com ilusionismos, porque na rua também faz, nas ruas também fazem. Quando eu era garoto, eu passava horas vendo os camaradas com os olhos vedados, lendo o número de RG, que na época não tinha ponto, na época não tinha nada disso, na época não tinha, era o Espírito mesmo que falava, eu via tudo aquilo. Então não se iluda pelo que vê, conheça a voz de Deus, porque mesmo que fale em nome de Deus, você vai falar, não é, cala e sai. Aleluia. Conheça a voz de Deus para repreender quem está mentindo em nome dele, ou quem está tentando enganar em nome dele. Automaticamente essa mulher teria muito mais credibilidade. Se Paulo não reage, se essa mulher não é liberta, além de continuar com a opressão, e ia falar assim, ela é tão profeta, essa mulher é tão divina, que ela adivinhou até que os homens de Deus são homens de Deus mesmo. Entende isso? Só que ele perturbou, virou e disse, te mando, cala, sai dela. E na mesma hora saiu. Vamos rapidinho, já vou terminar já. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Gozado, prende quem liberta, prende quem está fazendo o bem. Mas é que o bem de um pode ser o mal para o outro, né? E apresentando-os aos magistrados, disseram, esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Ó, irmão, toda vez que você vê injustiça, você vai ver, a pessoa que quer fazer um erro, ele não oxigena o cérebro, ele não quer saber o que é verdade ou não, ele quer validar o que ele pensa. E aqui, por exemplo, eles disseram assim, ó, esses homens são romanos. Paulo tinha tanta sabedoria que ele falou assim, se eu falar que eu sou romano, eles vão me soltar, mas aí eu não vou conseguir pregar. Para conseguir ficar mais dia lá e pregar a palavra, Paulo aceitou a surra e a prisão, irmãos. Paulo aceitou apanhar. Você está vendo o que é amar o Evangelho? Para ter a oportunidade de pregar a palavra, ele ficou caladinho. Ele poderia chegar lá e falar assim, não, sei, eu sou romano. Acabou o problema, eles não podiam bater em romano. Só que ele falava, vai embora. Ele ia sair e não ia pregar, não ia anunciar. O carcereiro não ia ser salvo. Entende isso, Marcos? Está dizendo assim, eles estão trazendo prática lá, sabe? Eles, sendo judeus, estão trazendo prática romana para nós que somos romanos, não podemos. Então eles não. E aí, automaticamente mexe, porque não tem nada que mexe mais do que a religião, né? Mexe na religião deles. Não pode, está errado. Próximo rapidinho, só leitura. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados rogaram-lhes, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. Irmãos, os magistrados mandaram rasgar as vestes deles para bater eles na pele. E tem crente que não precisa nem precisa falar, vou bater, não sou mais crente não. Esses aí apanharam em silêncio. Eu imagino Silas olhando para Paulo e dizendo, mas por que nós não falamos? Por que nós não apanhamos mesmo? Não podia ter falado, gente. Era só falar que era romano, não podia apanhar. Mas aqui não é nada, irmãos. Vocês se lembram quando Paulo foi viajar com Barnabé? Paulo, quando foi viajar com Barnabé, uma vez ele apanhou, quase morreu, ficou em coma praticamente, só para proteger, em outra palavra, Barnabé. Porque ele poderia simplesmente reivindicar a sua cidadania, o seu direito, mas Barnabé não era da mesma cidadania, ia apanhar. Então, quem ama a palavra está disposto a sofrer por ela, está disposto a padecer por ela. Paulo diz assim, eu me gasto e me deixo gastar pelo Evangelho. Então, quem ama a palavra, ele não quer saber, a maior consequência é levar a palavra. Apanhar é só detalhe, meu filho.
Ele diz assim: viver é Cristo, morrer é ganho. Fica tranquilo, mas que eu vou pregar, eu vou. E aí mandaram açoitá-los. Ele apanhou bastante. Aí, deixa eu ver esse ponto aqui. Porque lá no final, depois que teve a libertação, vocês vão ir direto, então não vou falar do carcereiro em si. Mas quando terminou, vou pular o carcereiro, você conhece, mas versículo de número 32. Paulo e Silas já estavam na casa do carcereiro de Filipe. Já tinha ganhado toda a família dele para Jesus, batizado eles. O carcereiro já tinha até lavado as feridas deles. Aí, o 34. Então, levando-os à sua casa, lhe expôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Próximo. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: solta aqueles homens. Quando souberam o que os homens fizeram, falou: manda eles embora, solta eles. Agora você vai entender por que Paulo não falou nada, por que Paulo ficou calado. Mostra o versículo. O carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que nos soltasse. Agora, pois, saí e ide em paz. Eles não vão fazer nada, pode ir embora. Paulo falou: o quê? Próximo. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente e sem sermos condenados, sendo homens romanos. Aqui ele diz: eu sou romano. Vocês cometeram um crime, vocês estão achando que eu vou deixar parar? Agora vocês vão ter que ouvir eu pregar enquanto eu quiser, senão eu exponho o crime que vocês cometeram. Entende? Sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmo e tiram-nos para fora. Primeiro, eu estava pensando um pouquinho sobre isso, que poderia acontecer uma emboscada enquanto eles saíssem. Mandaram quadrilheiros para lá. O que eles iam fazer com esses homens depois que eles saíssem? Paulo ia sair, a multidão podia não saber que ele tinha recebido liberdade, que o Senhor tinha livrado ele. Matavam, desapareciam, não ficavam nem sabendo de nada. Entende? Os magistrados mandaram mensagem, ou seja, eu não estou sabendo nada. Paulo não sabe, então ele diz assim: manda eles virem, eles têm que vir pessoalmente. Vai ter que ser oficial a soltura, assim como foi oficial a prisão. Vai ter que ser oficial a libertação, assim como foi oficial a prisão. Não foi no meio de todos que prenderam? Agora vai ser no meio de todos que vão soltar. Próximo. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. E agora nós vamos perder toda a nossa posição, vamos ser tudo exonerados e ainda presos. Agora a coisa ficou feia. Próximo. Então, vindo, lhes dirigiram súplica. Agora estavam suplicando: pelo amor de Deus, por favor. E tiraram-os para fora e lhe pediram que saíssem da cidade. Só que quando ele saiu, e saiu da prisão, entraram na casa de Lídia. Irmão, vamos continuar aquele culto? Vamos continuar aquele ponto de pregação aqui? Vai embora! Não, eu vou para a casa de Lídia de novo. Entrou na casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortavam e depois partiram. Amém? Amém. Que o Senhor te guarde, Deus abençoe, que possa se alimentar. Curva a cabeça. Pai, te louvamos por tua palavra. Ajude-nos, Senhor, pelo poder do teu nome, a conhecer a tua voz ao ponto de saber quando é o Senhor, mesmo que seja por visão ou sonho ou revelação, mas também saber quando é o Senhor, ainda que seja por profecia, como a daquela mulher. Sê conosco por misericórdia e graça. Dai-nos, Senhor Jesus, um coração humilde para aprenderes a sua palavra, Senhor, guardar no coração e vivê-la. Dai aos seus filhos dom de discernimento da palavra, Senhor Jesus, discernimento de Espírito, Senhor, discernimento de dons, pelo poder do teu nome. Oramos, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Jesus. Amados, vamos contribuir na casa de Deus. Deus abençoe os irmãos que estão conosco no TikTok e no Instagram. Deus abençoe grandemente. Glória a Deus.
Amados, vamos contribuir na casa de Deus. Glória a Jesus. Deus abençoe sua vida. Amém. Deus abençoe sua casa. Amém. Deus abençoe sua família. Amém. O Senhor abençoe o teu armário. Amém. O Senhor abençoe o teu guarda-roupa. O Senhor abençoe o seu transporte. Amém. Deus abençoe o teu trabalho. Amém. E o trabalho de suas mãos. Amém. O Senhor prospere sua vida em tudo. Amém. E te dê sabedoria para administrar. Amém. Deus abençoe sua vida. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Irmãos, 477 pessoas passaram só no TikTok durante o nosso culto. 477 pessoas passaram por aqui. Amém? E mais algumas pessoas através do Instagram. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Quinta-feira de novo, se Deus permitir, estamos juntos por aqui na Demaracá. Sempre, hein? Pois não? 95 ou 96? 95? Irmãos, vamos orar daqui a pouco. Já oramos pela nossa irmã. Deixa eu só terminar aqui, porque essas igrejas online aqui dá trabalho para nós administrar. Ferraz de Vasconcelos, irmãos mandando mensagem. Fala-me suave.